Daniel, no capítulo de número 1. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1 diz assim o texto sagrado: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou. O Senhor lhe entregou das mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, a Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao conselheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu-os e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem o chefe dos eunucos, e os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, mais inteligentes, mais sábios, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o
primeiro ano do rei Ciro. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Queria pensar com você sobre o seguinte tema: uma geração em busca de resposta. Nós temos visto as mais diversas coisas acontecerem no nosso país, como, por exemplo, as mais diversas manifestações. Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente da República, e o Fernando Henrique estava explicando socialmente, pela sua posição, ele como um médico na área de sociologia e ciências políticas, acerca do que acontecera para que houvesse aquelas manifestações todas. E o Fernando Henrique disse que uma das principais causas de se alardarem, de se inflamarem do jeito que ocorreu as manifestações, foi pelo discurso político que o atual presidente mantém até os dias de hoje. O discurso é: o Brasil é a sétima economia do mundo, é a sétima maior economia do mundo. O Brasil está crescendo na educação, o Brasil está crescendo nas mais diversas facetas sociais, o Brasil não para de crescer e nós iremos avançar cada vez mais. Esse discurso positivista, esse discurso triunfalista do atual governo não condiz com o que de fato é no dia a dia de cada cidadão brasileiro. Você chega dentro de um hospital público, a saúde pública é um caos. Você vai até as faculdades públicas e você vê que todas elas vivem um caos. Você entra nas mais diversas instituições cedidas pelo Estado e você vê que todas elas vivem um caos. A gente olha para o que de fato é a Câmara hoje e todos os políticos que assim convivem no nosso país, você vê todo tipo de corrupção e todo tipo de mais lastimável facetas, coisas feitas até, meus amados irmãos, me perdoem pela sinceridade, do diabo, né? Porque a Bíblia diz que essas coisas pertencem ao Deus desse céu. E o Fernando Henrique disse que todas essas coisas voltadas ao estopim que for a Copa do Mundo foi curto-circuito para que essas manifestações ocorressem. Eu concordo com ele, mas a minha grande indagação não é o que levou a acontecer essas manifestações. A minha grande indagação não é o porquê dessas manifestações, mas a minha grande indagação é o que essa geração está procurando. O que esses jovens, o que essas pessoas estão procurando fazer nesses mais diversos tipos de manifestações? A gente acompanhou há pouco tempo uma outra grande divulgação e manifestação de um outro ramo, já não mais ligado à política, não mais ligado às causas sociais, mas ligado à fé. A Jornada Mundial da Juventude apresentou em Copacabana cerca de 3 milhões de jovens, numa noite mais fria do ano, e na praia, um lugar onde deveria estar muito mais frio. E aí a minha grande pergunta não é novamente o que levou esses jovens a estarem lá, mas o que eles procuravam. O que as pessoas estão procurando, o que as pessoas estão à busca, o que elas estão ansiando. E meus amados irmãos, o que eu vejo é que as pessoas estão procurando respostas às suas indagações. Estão procurando respostas às suas perguntas, porque muitas das vezes nós não temos sido resposta de Deus para essa geração. E eu olho para esse camarada chamado Daniel, ele foi uma resposta de Deus para a sua geração. Ele foi um cara que atendeu a necessidade da sua geração. Eu botei no boletim o significado do que significa adolescência, ou o que de fato a palavra adolescência, o termo adolescência é cunhado da seguinte expressão, vem do latim, e a ideia de que é uma fase de transição entre a fase pessoa da criança até a puberdade, ou até o cara que chega na fase adulta de sua vida. E meus amados irmãos, esses adolescentes, eles precisam de orientações acerca do que de fato é ser cristão. Eles precisam de orientações acerca do fato que a Bíblia tem para a vida deles e como eles devem exercer aquilo que de fato lhes é direito. Ontem eu fui falar na primeira igreja batista de Madureira, eles fizeram cultos voltados para as questões das manifestações. E eu falei para eles, que a grande questão não são as manifestações. A grande questão não é a gente colocar no nosso coração
em resultados sociais. Isso aí, meus amados irmãos, com todo respeito, não vai acontecer nunca. Porque aonde estiver o homem, sempre vai existir podridão. Porque a Bíblia diz que o homem é mau, é depravado. E meus amados irmãos, enquanto nós colocarmos os nossos corações, em causas políticas, em causas sociais, nos mais diversas esferas da nossa sociedade, nós não conseguiremos nunca ser relevantes para o nosso tempo. E a minha oração é que essa nova geração consiga ser relevante para essa geração que procura resposta. O texto nos dá alguns ensinamentos que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. O primeiro deles é que Daniel, ele era uma pessoa relevante à sua causa, à sua geração. Ele conseguiu ler a sua geração. Eu olho hoje para esses adolescentes e para os adolescentes do movimento evangélico de um modo geral, e às vezes eu vejo eles procurando uma causa a quem se evangélico. Eu vejo eles com o coração em muitas coisas, menos no Senhor Jesus Cristo. A preocupação em mais diversas faces, principalmente da estética, é uma externalização do coração deles não está onde deveriam estar. A preocupação em brincos, em tatuagens e as mais diversas coisas inicia no fato de que o coração não está onde deveria estar. A questão não é se pode ou se não pode. A questão é onde está o coração. Por que fazer se o coração não está ali? E aí, meus amados irmãos, eu olho para esse Daniel, esse cara é um cara que conseguia ser relevante para a sua geração, tendo princípios de Deus. Princípios não se negociam, princípios se vivem, princípios se de fato vivem e externalizam daquilo que você é. E a grande questão é que essa geração, me perdoe a sinceridade, tem colocado o seu coração em muita coisa, menos no Senhor Jesus. Isso me preocupa. Isso me preocupa porque a gente vê isso de fato demonstrar nas suas atitudes, na externalização da sua pessoa. Ser adolescente é uma fase difícil. Ser adolescente já é uma coisa muito complicada. E se nós não ensinarmos os nossos adolescentes a de fato colocar o coração nas coisas do reino, eles colocarão o coração em qualquer outro lugar que não seja o reino. E o que nós temos visto é exatamente isso. A gente vê uma grande dificuldade, meus amados irmãos, principalmente dos pais na educação dos seus filhos. Os pais têm terceirizado à igreja aquilo que eles deveriam de fazer. Uma pessoa de outra igreja me procurou e disse: pastor, conversa com meu filho. Meu filho quer colocar brinco. Conversa com ele, pastor. Eu falei: meu irmão, olha, seu irmão não conversou ainda com seu filho? Não, pastor, eu não tenho jeito para essa coisa. Eu falei: meu irmão, eu não vou conversar com seu filho, não. Com todo respeito. Você que deve delimitar o que de fato é pode ou não pode. Não sou eu que devo falar isso para o seu filho. Que isso, meus amados irmãos, é nítido nessa geração. Uma busca desenfreada por um namoro antes do tempo. Eu fico olhando isso e, meus amados irmãos, isso me preocupa. Isso me preocupa. A busca em simplesmente namorar por namorar, sem de fato entender o que envolve um relacionamento a dois. Sem de fato entender o próprio ser que vai entender o ser do outro. Sem de fato nem ao menos saber aonde quer chegar, onde já quer se relacionar desse jeito. E aí, meus irmãos, as causas têm sido demonstradas nas vidas, e isso é um problema muito sério. Esse Daniel que foi levado cativo, que saiu do seu país, foi levado a outro país. Os estudiosos dizem que ele tinha cerca de 14 a 17 anos. Um garoto de 14 a 17 anos. A cabeça de Daniel
não estava vinculada a namoro. A cabeça de Daniel não estava vinculada às mais facetas, áreas da estética, da música ou qualquer outra coisa desse tipo. A cabeça de Daniel, o coração de Daniel estavam voltados para o Senhor. E o coração deles estava no Senhor. E eu estou querendo dizer com isso é que se você bota a Bíblia, você não bota a Bíblia, isso aí com todo respeito para mim de menos, porque ele só vai externalizar o próprio coração. E aí o corpo é seu, você faz dele o que você quiser, com o seu corpo. Agora o que eu estou dizendo é o grande problema, onde está o coração. Se o coração de fato estiver nos princípios da palavra, nós temos coisas muito mais preocupantes do que isso. É uma verdade. Se o nosso coração estiver no Senhor Deus, meus amados irmãos, e aí vocês adolescentes, vocês se tornarão relevantes a essa geração. Foi isso que Daniel teve. Primeiro, a Bíblia diz que Daniel esmerou-se academicamente. A academia é uma forma pelo qual Deus pode usar você de forma muito graciosa para abençoar vidas. Se você se esmerar em estudar, meu filho, Deus pode usar você de forma muito graciosa. O estudo não é um meio simplesmente ao qual você vai crescer na vida. Antigamente, em 1980, a palavra que se dava naquela geração era estabilidade. Todo mundo queria ser funcionário público porque dava-se estabilidade. Nos anos de 90, década de 90, década de 2000, a palavra era de fato empregabilidade. Nos dias atuais, a palavra utilizada é empreendedorismo, por causa do neoliberalismo econômico. Mas a grande coisa, a grande questão, é que se você for um grande empreendedor relevante, você pode abençoar vidas. Se você tiver um emprego público estável, você pode abençoar vidas. Se você tiver nos mais diversos tipos de ramos profissionais, seja ele qual for, você pode abençoar vidas. Se você resolver fazer da sua profissão uma vocação, se você resolver se esmerar em ser o melhor naquilo que você faz, se você exercer aquilo com o seu coração, com a sua vida, dedicando aquilo ao Senhor, como vocação e não como simplesmente profissão, meio pelo qual você possa ganhar dinheiro. E quando a gente bota o nosso coração na coisa, é que a coisa diz aonde está o nosso coração. E o grande problema é que hoje os jovens e os adolescentes se enganjam nas suas carreiras acadêmicas, não preocupados em fazer aquilo ao qual Deus os chamou a fazer, os vocacionou a fazer, para ser bênção onde eles colocaram. Mas eles estão preocupados em ganhar dinheiro. A questão não é o maná, a questão é o mamon mesmo. E uma geração, meus amados irmãos, que tem o seu coração voltado para as coisas materiais, nunca será relevante para o Senhor. Se o nosso coração estiver nas coisas materiais, nós não conseguiremos ser relevantes ao Senhor. No nosso país, então, principalmente, porque a academia não dá dinheiro no Brasil. Você ser um intelectual no Brasil, você não tem dinheiro, meu filho. Não dá dinheiro, pelo contrário, você gasta dinheiro. E aí, é muito difícil, porque quando eu olho para a história, Deus sempre levantou grandes homens que eram doutos, que eram versados. Moisés, diz o texto sagrado, que Moisés foi um homem douto das ciências egípcias. Douto, ele era doutor. Apóstolo Paulo foi quem foi porque ele foi preparado por isso. Martim Lutero foi quem foi porque ele foi preparado para isso. E aí, consecutivamente, meus amados irmãos, a gente vê vários exemplos de pessoas que se prepararam academicamente para exercerem a sua vocação. E uma geração que quer ser relevante, que quer ser resposta de Deus para essa geração, deve se engajar nessa causa. Deve se engajar na academia não com o coração voltado para ganhar dinheiro, mas voltado para ser bênção de Deus na vida das pessoas. A gente precisa tirar essa coisa da nossa cabeça do meio secular e do meio espiritual, religioso. Não existe separação disso.
Aonde você está, você é um sinal do reino de Deus. Daniel passou no concurso público naquele tempo, e ele estava lá, como se fosse o Itamaraty dos nossos dias, sendo relevante, sendo um político vocacionado pelo Senhor, justo, íntegro, levando a mensagem de Deus e sendo exemplo para aqueles que tinham que ser exemplos. E aí a Bíblia diz, Daniel excedeu as pessoas que estavam próximas a ele 10 vezes mais. E aí, com todo o respeito que a gente tem visto de muitos adolescentes crentes, jovens crentes, o feedback que a gente tem tido é que essa geração tem sido uma geração que não tem relevância nenhuma onde está inserido. É queixa atrás de queixa, é lamúria atrás de lamúria, não só dos pais, mas dos professores. Quanto que nós deveríamos receber boas coisas de feedback? Onde está o problema? Qual é o problema dessa coisa? Será que nós estamos de fato instruindo os nossos adolescentes, os nossos jovens, no caminho do Senhor? Porque a Bíblia diz isso. Será que nós temos educado os nossos filhos de fato diante do Senhor, em temor do Senhor? Eu falava isso com a Vivian ontem, não somente os adolescentes e jovens, mas de uma geração que cresceu comigo. Eu fui jovem um dia, eu fui adolescente um dia, e a minha geração, hoje, 70% dela hoje amarga coisas muito ruins. Muito ruins. Mas lá atrás já davam sinais de que no futuro seria isso. E aqueles que eram no passado mais apegados a Deus eram taxados como radicais, fanáticos, malucos, e aí, etc, etc, etc. Mas hoje são essas pessoas que eram radicais, malucos por Jesus, é que hoje são relevantes para o reino de Deus. E aqueles caras que eram descolados, que eram lá, pô, tem nada a ver, estou na moda, hoje estão amargando o desgosto da insatisfação. A grande questão é essa. Essas pessoas precisam ser de respostas. E aí, quem vai ser a resposta? Eu não posso estar no meio acadêmico quando vocês entram, infelizmente. Porque se eu pudesse, eu estaria lá. Onde eu fiquei até 2 horas da manhã, conversando com um cara que vive no meio acadêmico, no meio da rua, batendo papo, tirando do cara um monte de coisa que os crentes por aí têm feito de ruim da cabeça dele. E mostrando a diferença de um evangelho sadio, de um evangelho puro, do evangelho de Jesus, para esse evangelho dos evangélicos que tem sido criado. Mas porque não se tem vivido as pessoas como sinais do reino de Deus. Porque o que atrai a geração não é a forma como nós realizamos o nosso culto. O que atrai uma geração não é o teor, não é quem fala. O que atrai uma geração é a presença de Deus. Mas a presença de Deus só pode ser manifesta onde tem santidade, aonde tem o coração naquilo. E essa é a grande questão do negócio. Daniel se esmerou na academia para usar a sua inteligência para o reino de Deus. E aí a primeira coisa que eu queria falar para vocês dessa manhã: se esmerem na academia, estudem tudo que vocês possam estudar, metam a cara mesmo nos livros, mas tenham convicção de que vocês estão fazendo isso não pura e simplesmente para ganhar dinheiro, mas para serem relevantes aonde Deus colocar vocês, para serem bênção aonde Deus colocar vocês, para serem sinais do reino de Deus, resposta de Deus a uma geração que está cheia de perguntas e indagações acerca de Deus. Porque o homem não mudou, o vazio do homem não pode ser preenchido pela política, não pode ser preenchido pela filosofia, não pode ser preenchido pela academia. O vazio do homem só pode ser preenchido
preenchido pela pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas essas pessoas só conhecerão Jesus se você apresentar Jesus. Outra coisa que Daniel fez é que ele aproveitou o que Deus deu a ele. Ele aproveitou o que Deus deu a ele, o que Deus entregou a ele. Deus vocacionou Daniel a ser político. E ele fez da sua vocação uma coisa linda. Ele fez da sua vocação uma coisa que serviu o reino de Deus aonde ele estava. E diz a Bíblia que ele fez em excelência. Você não precisa ser um pastor para exercer uma vocação. Você não precisa ser um missionário para exercer uma vocação. Você não precisa ser um apóstolo, um bispo ou qualquer outra coisa para exercer uma vocação. Mas você pode fazer da sua profissão uma vocação, se você assim fizer, para o reino de Deus, sendo sinal do reino de Deus. Se você é um professor, meu filho, ensine como Jesus ensinaria. Se esmere em fazer como Jesus faria. Se você é um policial, seja um policial como Jesus seria. E assim, etc, etc. Faça da sua profissão uma vocação. E aí eu volto de novo à questão principal do coração. Deus nos chamou, Deus nos entregou chamados, vocações, não profissões. E por que faltam médicos hoje, tantos médicos no nosso país? Porque a medicina, infelizmente, virou sinônimo de... Por que ninguém mais quer ser professor? Porque ser professor no nosso país não dá. E todas as coisas voltam sempre em torno do dinheiro. Enquanto nós estivermos pensando no dinheiro, enquanto nós estivermos pensando simples e puramente nisso, a gente nunca vai conseguir ser relevante em resposta para essa questão. E aí eu fico vendo, meus amados irmãos, os pais botando adolescente em curso de inglês, curso de informática, curso disso, curso daquilo, curso do CQ, curso do CQ. Mas encaminhar o reino, tenho visto poucos. Acompanhar, discipular, estar junto, tenho visto poucos. E essa é a grande questão. Essa geração está crescendo. Daqui a pouco eles vão ser jovens. E aí está o grande problema. Eu canso de ouvir isso. Quando os nossos adolescentes entram nas faculdades, eles desviam-se pela promiscuidade, as coisas que eles encontram lá. Sabe por quê? Eles se desviam. Porque o problema sempre foi o quê? Era o Deus dos meus pais, mas não era o meu Deus. Os meus pais me levavam para a igreja. Eu estava na igreja e não estava na igreja. Enquanto você, adolescente, seguir o Deus dos seus pais, vocês nunca serão respostas de Deus para essa geração. Mas quando vocês fizerem do Deus dos seus pais o seu Deus pessoal, íntimo, aí vocês serão respostas. O problema não são as perguntas, o problema são as respostas. Essa geração está à procura de respostas de Deus. A grande questão é se nós estamos interessados em ser. E eu queria me contar para os pais, falar para vocês o seguinte: se vocês não discipularem os filhos de vocês, vocês podem ter certeza que outra pessoa vai discipular. E aí a gente vai hoje nos mais diversos ramos viciados, drogas, prisão, o que mais tem, com todo respeito, sabe o que é? Filho de crente. Filho de crente. A grande questão é essa. Será que nós somos respostas de Deus para os nossos filhos?
Será que os nossos filhos de fato têm relevância da nossa fé na vida deles? Ou será que somos puramente religiosos e vem à igreja simples e puramente bater ponto? Ou simplesmente seguimos uma doutrina religiosa batista da Convenção Batista Brasileira? Ou se de fato somos discípulos de Jesus, a semelhança daqueles homens que caminhavam em Emaús, o coração deles ardia quando ouvia falar de Jesus. Será que os nossos filhos têm visto isso em nossas vidas? Esses dias eu estava passando aí, Deus tem misericórdia. Uma irmã de outra igreja, ela estava carregando o filho dela na rua. Eu estava do outro lado da rua, ela não tinha me visto. Tinha ido no mercado. O garoto travesso, criança é criança. E a criança fazendo travessura, a mulher soltou em palavrão. Mas um daqueles que chegam a tiro. Quando eu virei para o outro lado, eu olhei e ela me viu, ela, pastor, Pai, Senhor! Pai do Senhor? Pai do Senhor? A vontade de Deus foi falar assim, eu não tenho parte contigo não, bicho. O apóstolo Paulo diz que com o Estado, pelo menos, se associe. A fala é uma, mas a prática é outra. E aí, meus irmãos, se nós não formos verdadeiros exemplos para os nossos filhos, a coerência nunca vai existir. E aí vai gerar sempre um nó na cabeça da criança. E a criança nunca vai ver de fato o exemplo de Jesus vivo na sua vida. Feche os olhos. Vamos lá. Senhor, uma geração tem estado em busca de respostas. Engajada, Deus, nas causas sociais, como bem disse o poeta, Senhor Deus, que ele queria uma ideologia para viver. Na sua própria letra, na sua música, ele dizia que os heróis dele morreram de overdose e os inimigos estavam com o poder. Ele colocou o coração dele, Senhor, nesse tempo presente. Ele buscou a resposta, não encontrou. E existe uma geração, ó Deus, engajada nas mais diversas causas sociais, religiosas, políticas, que estão à procura de respostas e querem encontrar, ó Deus, a pessoa de Jesus, mas ainda não sabem, ó Deus, como encontrar a pessoa de Jesus. Colocam o seu coração nas mais diversas causas desse mundo, desse tempo presente. E buscam, ó Deus, saciar, ó Deus, a fome vazia do seu coração nestas coisas. Mas, ó Deus, a semelhança do que o Senhor fizera na vida de Daniel, a semelhança do que Daniel fora, ó Deus, exemplo de Daniel ter sido resposta à sua geração. Eu peço ao Senhor que o Senhor faça dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, ó Deus, de cada um de nós, respostas para essa geração. Que eles encontrem de fato a pessoa de Jesus, Senhor. Que eles encontrem, ó Deus, Deus vivo. Que eles venham, ó Deus, a se relacionar com esse Deus e encontrarem em Deus a causa da sua existência. Mas para isso, Senhor, essa geração precisa ser a geração do Senhor. Uma geração que tem se voltado para tanta coisa, Senhor. Mas a necessidade humana continua sendo a mesma. O Senhor Jesus. Nos abençoe e nos faz sinais do teu reino para essa geração.
Usa cada um de nós de forma graciosa, de modo que nossas vidas possam ser exemplos vivos de Cristo ressurreto, vivendo em nós, à medida a ponto de nós podemos falar como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que vivo não mais na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que a mim amou e a mim por mim se entregou. E Paulo foi resposta à sua geração. Meu Deus, eu quero ser resposta à minha geração. Me usa, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Eu quero que a minha família, Senhor, seja resposta, ó Deus, às perguntas, às indagações dessa geração e também a minha igreja. Nos ajuda. Nos ajuda, ó Deus, a compreender o que o Senhor deseja de cada um de nós. Abençoa os nossos adolescentes. Livra eles, ó Deus, das ciladas de Satanás. Livra eles das tentações, das seduções desse tempo presente. E que o coração de cada um deles possa de fato estar em Cristo Jesus. E que eles tenham um encontro real, ó Deus, com a pessoa de Jesus. Nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?